Olá a todos. Gostaria antes de mais de congratular a organização do Congresso e agradecer o facto de terem aceito esta participação e contribuição. Irei então apresentar alguns resultados do projeto de investigação que está a decorrer em Almaraz, um projeto que se encontra em fase muito inicial, mas cujos primeiros dados já revelam um interesse considerável para o conhecimento do primeiro milénio antes de Cristo neste extremo ocidente peninsular. Almaraz foi identificado em 1986 e após um período de escavações durante a década de 90 assistiu a uma fase de abandono durante a qual a investigação sobre o sítio teve poucos desenvolvimentos. Não obstante, as abordagens que se foram desenvolvendo especificamente no âmbito da arqueometalogia e os pontuais estudos publicados, a par do aparente bom estado de conservação das estruturas arqueológicas, permitiram ir consolidando entre a comunidade académica a ideia do significativo potencial de Almaraz para o aprofundamento do conhecimento das dinâmicas que marcaram a foz do Tejo durante este período. Em 2017, por iniciativa do município de Almada, uma nova equipa iniciou um processo que tinha o intuito de apresentar um novo projeto de investigação à Direção-Geral do Património Cultural. Este intuito foi alcançado no final de 2019 e em 2020, já com este enquadramento, foi possível iniciar novas campanhas de escavação em Almaraz. O projeto de investigação tem como objetivo compreender a ocupação do sítio ao longo do primeiro milénio antes de Cristo, nomeadamente determinando em que momento ocorreu a instalação de populações oriundas do Mediterrâneo e, por outro lado, realizando uma primeira aproximação à evolução do povoado ao longo da Idade do Ferro. Almaraz situa-se na margem esquerda da Foz do Rio Tejo, em frente a Lisboa, numa ampla plataforma que no seu ponto mais alto tem uma visibilidade de praticamente 360 graus sobre o território envolvente. A dimensão atual aproxima-se dos 4 hectares, embora seja bastante perceptível a profunda afetação a que foi sujeita em quase todas as suas vertentes, o que naturalmente terá resultado numa significativa alteração da fisionomia e dimensão original. O povoado tem um posicionamento absolutamente estratégico, quer no acesso às rotas atlânticas e mediterrâneas, quer no acesso ao interior. Por outro lado, a proximidade ao denominado Mar da Palha, este pequeno golfão interior de águas profundas que se prolonga em diversos esteiros que rasgam a margem esquerda do Tejo, terá tido um papel decisivo não só na exploração como na própria articulação de todo este território, possivelmente até à zona da Arrábida e mesmo do Sado. A plataforma onde se encontra o povoado é recortada a norte por uma arriba que terá proporcionado uma defesa natural e desenvolve-se em pendente em direção a sul, culminando num vale que termina em Cacilhas. No lado oposto à plataforma de Almaraz, a sul, encontra-se o Morro de Cacilhas, um acentuado relevo na paisagem para o qual já se conjeturou a possível localização da necrópole de Almaraz, hipótese que, no entanto, não foi ainda averiguada por via de intervenções arqueológicas. Já em Cacilhas, no limite do vale, o acesso ao rio era facilitado pela existência de uma zona abrigada de praia, com uma faixa de areia que se estendia até um ponto muito próximo de um local onde se identificaram contextos contemporâneos de Almaraz, concretamente de meados do primeiro milénio antes de Cristo. E esta ocupação, a par das potencialidades naturais de ancoragem do local, levaram a que se assumisse como área de acostagem de Almaraz, num prolongamento mais ou menos contínuo do povoado até à zona do rio. Para compreender as alterações que ocorrem neste território durante a Idade do Ferro, torna-se necessário recuar um pouco e entender a ocupação nos momentos imediatamente anteriores. Na margem sul da Foz do Tejo, embora os dados sejam muito reduzidos, assinala-se a importante ocupação da Quinta do Marcelo, onde se identificaram 2 estruturas negativas, cujas datações por radiocarbono permitiram enquadrar a ocupação entre o século XI e o século IX a.C. Este sítio, que ainda não se encontra estudado monograficamente, destaca-se, contudo, pelos seus artefactos excepcionais,
no âmbito dos quais merecem especial referência os que indiciam os contactos existentes com o mundo mediterrâneo e os que revelam a importância da produção metalúrgica, nomeadamente a possível acumulação da prata. Relativamente à ocupação da plataforma de Almaraz durante este período, apesar da recolha de um conjunto de fragmentos de cerâmica decorada com ornatos brunidos, o reconhecimento em estratigrafia conservada parece ser residual e não está associado a qualquer estrutura, pelo que não permite uma efetiva caracterização, resumindo-se aliás à identificação de uma camada de escassos centímetros nesta área que se pode observar no slide. Espera-se que o estudo do conjunto e a continuação das escavações permitam precisamente também esclarecer se a plataforma estava de facto ocupada nos momentos imediatamente anteriores à chegada dos contingentes oriundos do Mediterrâneo. Por fim, deve ser referida também a ocupação da Quinta do Percevejo, que demonstra que o povoamento durante esta etapa final da Idade do Bronze se estendia por toda a margem sul, coincidindo inclusivamente, como vamos ver, com os posteriores vestígios de ocupação da Idade do Ferro e a necessária referência à espada de Cacilhas, que, embora recolhida em dragagens, indicia a importância da zona durante este período. Com o início da Idade do Ferro, além de Almaraz, surgem um conjunto de sítios concentrados ao longo da faixa norte do território, próximos de acessos à água ou a vales e coincidindo significativamente, como já se referiu, com as áreas onde no período anterior já se verificava ocupação. Foram maioritariamente reconhecidos apenas pela recolha de artefactos, muitos deles conjuntos de reduzida dimensão, mas que sugerem que a imagem do que sucede na margem norte da Foz do Tejo, em determinado momento ter-se-á desenvolvido uma rede de povoamento, eventualmente de vocação mais agropecuária, organizada em função de Almaraz. Centrando-nos agora nos resultados recentes de Almaraz, para a preparação deste novo projeto de investigação foi desenvolvido um conjunto de trabalhos de natureza não invasiva, de modo a, por um lado, recuperar e sistematizar alguns dos resultados das escavações antigas e, por outro, obter alguma informação nova que pudesse, no fundo, nortear a investigação futura. Neste sentido, foi realizada uma primeira campanha de prospecção geofísica, aplicada a título experimental a cerca de meio hectare da área do povoado, nomeadamente por via de georradar, complementado por magnetometria e a resistividade elétrica. E em 2020, como já se referiu, iniciaram-se também as novas campanhas de escavação, centradas no setor 1, que corresponde à zona, à parte interna do povoado. Relativamente à geofísica, considerando que Almaraz se encontra plenamente implantado em meio urbano, está sujeito a perturbações e variações eletromagnéticas que interferem necessariamente nas leituras. Por esta razão, os resultados foram bastante desiguais, surgindo de forma muito clara em determinadas áreas e de modo menos evidente noutras. Contudo, os dados resultantes da aplicação de georradar permitiram identificar anomalias com algum grau de interesse, potencialmente relacionáveis com estruturas arqueológicas em quase todas as áreas prospectadas. É o caso das áreas 3 e 5, que vemos aqui, onde foram identificadas várias anomalias lineares que se desenvolvem até 1,20 m de profundidade, e na área 5 em particular, localizada na zona este do setor 1, foram detectadas algumas anomalias que destacamos pela sua associação. Isto porque, a par de anomalias cuja planimetria parece revelar compartimentos, surgem outras de formato mais curvilíneo, próximas das primeiras, que questionamos se não poderão corresponder a estruturas de combustão, nomeadamente lareiras ou mesmo fornos. Já na área 7, localizada na zona norte da plataforma, no limite norte da plataforma, encontram-se mais uma vez presentes anomalias de geometria linear, duas delas ostentando uma clara planta quadrangular, sendo que uma delas revela alterações de geometria em função da profundidade, o que pode indiciar remodelações ou diferentes fases de construção conservadas. O mesmo acontece na área 8,
onde se destaca igualmente o facto destas estruturas serem detectadas até 1,5 m de profundidade, o que face à proximidade desta área 8 com o talude que separa o setor 1 do setor 2, que atualmente tem uma cota de cerca de uma diferença de cota de cerca de 10 metros, portanto que esta diferença de cota fosse bastante inferior durante o primeiro milénio antes de Cristo. Do setor 2, onde a área prospectada foi diminuta, foi muito reduzida, destaca-se o resultado da área 13, onde o georradar e o magnetómetro registaram uma forte anomalia adjacente a uma das secções de fosso escavadas durante a década de 90. Pelas dimensões, forma e profundidade que atinge, corresponde provavelmente à continuação da estrutura defensiva. Verificou-se, contudo, que a anomalia não é contínua, sugerindo uma qualquer interrupção. E neste contexto é de salientar os resultados de uma área escavada nos anos 90, na altura denominada B5-B6, que se situa precisamente entre as duas áreas prospectadas, e onde foi apenas identificada uma estrutura negativa de muito reduzidas dimensões cujas características não permitem de todo associá-la a uma estrutura de tipo fosso. E questiona-se assim se não poderemos estar perante uma entrada do povoado do primeiro milénio antes de Cristo, ou por outro lado estamos perante uma estrutura de características não contínuas ou irregular, eventualmente composta por várias secções. Já os trabalhos de escavação, embora em fase muito inicial, permitem começar a vislumbrar alguns aspectos relativos ao modo de organização e ocupação do espaço e métodos de construção. Apesar de ainda não ser possível confirmar se estamos perante uma ou mais unidades habitacionais, é por demais evidente a plena utilização da planimetria ortogonal, com uma lógica de organização do espaço em diferentes divisões. A construção desenvolve-se em vários patamares, modulados de modo a superar a inclinação natural da plataforma, e além desta modulação verifica-se o próprio aproveitamento do geológico para a construção, tendo este sido talhado com o propósito de, no fundo, criar alicerces ao qual se adoçam inclusivamente bases de muro em pedra. A base dos muros é construída com recurso a pedra de origem local, o que conduz à sua particular fragilidade, e em termos técnicos verifica-se um aparelhamento consideravelmente aleatório e irregular, evidenciando-se apenas uma aparente seleção de blocos de dimensão ligeiramente maior, levemente regularizados nas laterais, para a composição dos limites dos muros. Começa também a ser possível identificar outros elementos associados à construção, destacando-se neste contexto o fragmento em barro que exibe o negativo de um elemento vegetal e que poderia formar parte da construção das habitações e eventualmente das coberturas. Registra-se naturalmente a presença de pisos em argila, embora com diferentes graus de conservação. Num dos casos, permanece igualmente conservada uma estreita linha de coloração branca, que poderá corresponder aos vestígios do material utilizado para repocar as paredes, porventura uma argamassa à base de cal. Registaram-se ainda estruturas de combustão, nomeadamente lareiras, e alguns fragmentos de mó que atestam a natureza doméstica da utilização destes espaços. E o conjunto de elementos demonstra também a profunda influência mediterrânea na construção, que quebrou por completo com aquilo que era conhecido neste território em momentos anteriores. Qualquer leitura assumida nesta fase tem naturalmente um caráter muito preliminar. No entanto, já existem vários elementos que parecem demonstrar que Almaraz se encontraria plenamente ocupado durante o século VII a.C., embora continuem a faltar os dados estratigráficos que confirmem o início da ocupação do povoado, isto porque também nos encontramos neste momento a escavar essencialmente contextos de abandono. De qualquer modo, como já referimos noutras ocasiões, o período de maior dinâmica parece centrar-se em torno do século VI, momento em que aparentemente a área habitada se expande até à zona de Cacilhas, junto ao rio. A especialização económica evidenciada
pelos vestígios de atividades como a metalurgia, mas também a olaria, a aparente organização do espaço habitado que se pode vislumbrar, a massiva quantidade de cerâmica recolhida e a presença de estruturas arquitetónicas como o fosso, que implicam um significativo esforço coletivo, denunciam também a pujança que Almaraz adquiriu em determinado momento do primeiro milénio antes de Cristo. E estes dados, a par dos artefactos excepcionais identificados no sítio, como os conhecidos vasos de alabastro, as cerâmicas do Coríntio Médio ou mesmo o escaravelho egípcio, bem como a presença de pesos de balança com um padrão oriental, consubstanciam a importância económica, administrativa e possivelmente política de Almaraz, particularmente durante a primeira metade do milénio. Já os raros materiais enquadráveis no século IV e a menor representatividade de elementos da segunda metade do milénio parecem indicar uma paulatina perda de importância ao longo do século V, ao mesmo momento em que o fosso passa a ser utilizado como lixeira, perdendo aquela que era a sua função original. E ainda não é possível explicar naturalmente a perda dinâmica verificada, embora se presuma que vários fatores poderão ter tido influência, desde as próprias características do local, nomeadamente a riba instável e o facto de estar delimitado por vários vales que não permitiam uma expansão contínua do povoado, à própria questão económica, com o aparente desvinculamento da área do Tejo relativamente ao sul da Península Ibérica e eventual perda de relevância da produção metalúrgica neste contexto. Ou seja, um conjunto de elementos que terão influenciado precisamente esta progressiva decadência do povoado. É de salientar, contudo, que esta situação ocorre no momento em que o povoado de Lisboa verifica o seu momento de maior expansão e a Foz do Tejo apresenta uma malha de povoamento consideravelmente densa. A estreita relação com Lisboa figura-se inegável, embora a aparente distinta evolução de ambos os povoados, os vestígios que evidenciam ou que demonstram que ambos assumiram, entre outras, funções produtivas e habitacionais, que possuíam um interlande rico e aparentemente interligar-se-iam a uma rede de povoamento de vocação agrícola que se desenvolve ao longo das duas margens do rio, indique, na nossa perspectiva, a relativa independência de ambos os núcleos. E apesar de necessitarmos mais dados para as duas margens, e em particular para Almaraz, questionamos se este núcleo não poderá ter tido, no momento inicial do primeiro milénio antes de Cristo, um papel mais preponderante na Foz do Tejo, afirmando-se o povoado de Lisboa em meados do milénio como núcleo principal da área, a par de uma progressiva perda de relevância de Almaraz. Naturalmente, nesta fase trata-se apenas de hipóteses de trabalho, que poderão não ser confirmadas pelo desenvolvimento do projeto em curso e campanhas de escavação. No entanto, pelo estado de conservação em que se encontra e o considerável volume de informação que proporciona, não temos dúvidas de que Almaraz contribuirá significativamente para uma profunda compreensão do primeiro milénio no extremo ocidente peninsular. Queria, antes de mais, agradecer à Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que financia o meu projeto de doutoramento, à Câmara Municipal de Almada, que financia as escavações e o projeto de investigação plurianual, e um especial agradecimento à equipa de Arqueologia do Museu de Almada, sem a qual o desenvolvimento deste trabalho não seria possível. E muito obrigada pela atenção.